Olá, muito bom dia, amigas e amigos do campo e da cidade. 7h03. Faz tanto tempo que a gente não faz programa tão cedo, né, Cristiano? Está começando o Resumo Agro, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra. Me acompanha na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Juntos vamos até às 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural aqui da região central do estado. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook, no perfil da emissora Rádios Medianeira. Aproveita e siga a gente nas demais redes sociais, facebook.com/Resumo Agro. Estamos no Instagram, né? @resumo_agro e também no YouTube e nos tocadores de podcast no Spotify e no Deezer. Contamos com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. As emissoras do Sistema Medianeira de rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do Padre Alexandro Miola. Fale com a gente, estamos no WhatsApp, anote aí, 32220210, 32220210 e aqui o WhatsApp do programa 55991785317, 991785317. Faz um bonito dia neste sábado pré-eleitoral aqui no coração do Rio Grande. O sol nasceu às 6h09, se põe hoje às 18h38. Estamos na lua nova, a fase crescente chega na quinta-feira, no dia 10. O céu está aberto aqui no centro da cidade, com uma neblina visível nos morros que nos circundam. Pro lado de Camobi, lá São José, tem uma neblina mais forte. Aqui no centro tá tranquilo. Céu azul praticamente toda a área visível. Temperatura neste momento é de 13 graus com sensação térmica de 10, tá friozinho hoje. Não deve ter chuva, previsão indica sol e muitas nuvens à tarde. A temperatura fica entre 10 e 25 graus. A umidade relativa do ar, 98%, com a previsão entre 70 e 99% ao longo do dia. O vento neste momento é de 10 km por hora na direção leste-sudeste. Mas para falar da previsão do tempo para toda semana e também na quinzena, o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos. Graus Celsius, antecedendo as chuvas que ocorreram na terça e quarta-feira, dias 1º e 2 de outubro, com acumulado de 15 milímetros. A partir da quinta-feira, dia 3, o tempo voltou a ficar seco, com temperaturas baixas ao amanhecer e máximas em torno de 20 graus Celsius. Este final de semana segue com tempo estável e as temperaturas ficarão mais elevadas à tarde, com a máxima no domingo, dia 6, próxima dos 28 graus Celsius.
No início da próxima semana, a previsão para o retorno das chuvas, com acumulado de até 30 milímetros entre a segunda e terça-feira, dia 7 e 8 de outubro. A partir da quarta-feira, dia 9, o tempo volta a ficar mais seco, com temperaturas amenas, variando entre 16 e 24 graus Celsius até o final da semana. Para a quinzena, são esperados acumulados mais expressivos a partir do dia 15. A previsão para o trimestre, outubro, novembro e dezembro, indica o estabelecimento de um fraco fenômeno Laninha no período, com expectativa de chuvas em menor volume e temperaturas mais elevadas a partir de dezembro. Essa condição sugere um secamento mais rápido do solo, que pode exigir irrigação para o manejo de cultivares que estiverem no estádio de enchimento dos grãos no mês de janeiro. Com as informações sobre o tempo e o clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Este aí foi então o meteorologista Daniel Caetano com a previsão da semana. Este Laninha aí que vem, mas não vem, vai sendo prorrogado, né? As notícias aí sobre a chegada do fenômeno cada vez vão empurrando mais para frente. Vamos ver o que dizem aí. Como falou o Daniel, né? Tem toda uma questão de organização do produtor em relação à possibilidade da umidade aí ao longo até o final do ano. Então, enfim, a gente vai monitorando e depois a gente faz um aprofundamento nessa questão aí nas próximas semanas. Vamos aos destaques da semana? Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Os destaques da semana tem o oferecimento de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com o manejo biológico na agricultura, visando redução de custos e aumento de produtividade. Fica na Avenida Oi Pavão, 715, no bairro Pé de Plátano. Aconteceu ontem, sexta-feira, em Júlio de Castilhos, a 14ª abertura oficial do plantio da soja. Com a presença do governador Eduardo Leite, a cerimônia aconteceu no Parque de Exposições Miguel Wairich Filho. Dos 4 municípios com maior área plantada com grão no estado, né, ou que estão previstas para este ano, 2 destes municípios ficam na região. O segundo, que é Tupanciretã, e o 4, Júlio de Castilhos. Dom Pedrito é o primeiro e Palmeira das Missões é o terceiro dos municípios que mais plantam soja em área, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Luiz Fernando Oliveira, depois ele esteve lá no evento e vai contar um pouquinho como é que foi aí, na entrevista que eu fiz com ele, participou lá do evento. Essa semana tem mais um evento técnico, nos dias 8, 9 e 10 de outubro, o GFIT, Grupo de Investigações em Fitopatologia da UFSM, promove o 3º ciclo de palestras em fitopatologia. O tema é inovações no manejo de doenças de plantas. É um tema bastante importante, eu acho que não tem como ignorar, né, cada vez a chegada de novos problemas aí nas lavouras. Então, as palestras serão sempre à noite e as inscrições estão abertas. Todas as informações no Instagram do grupo, @GFIT, né, bem como se diz aí, GFIT _UFSM, que com os links das inscrições e como faz para participar. Também o calendário, a programação das palestras, né, são 3 noites de atividades aí, bastante importante lá na UFSM. Já na semana seguinte, no dia 16 de outubro, o campus São Vicente do Sul do Instituto Federal Farroupilha realiza um dia de troca de conhecimentos com o tema Bioinsumos na Diversidade da Agricultura.
a professora Emanuele Jungs faz o convite. Boa tarde, Paulo Dutra, e a todos os ouvintes do programa Resumo Agro, da Rádio Medianeira 102.7. Aqui quem está falando é a professora Emanuele Jungs. Eu sou engenheira agrônoma e professora do Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul. Eu estou passando aqui para fazer um convite especial para virem até o campus de São Vicente na quarta-feira, dia 16 de outubro, para um evento que nós estamos organizando com muito carinho para os produtores rurais. Esse evento ele tem como tema a utilização de bioinsumos na diversidade da agricultura brasileira, trazendo um olhar sobre a realidade do produtor gaúcho, né, para a utilização desses bioinsumos. Então, a gente entende a importância que a vivência do produtor tem sobre esse tema. Então, a gente quer trazer esse olhar, as dificuldades, os anseios, os desafios que o produtor gaúcho enfrenta na utilização de bioinsumos. Para isso, a gente convidou o senhor Valdomiro Aguiar, que vai trazer para nós a sua experiência já de longa data na utilização de bioinsumos em arroz e soja, no município de Santa Vitória do Palmar. E ele faz o cultivo em ambiente de terras baixas, bem parecido com a realidade que a gente tem aqui no entorno de Santa Maria. E também, na sequência, a Adriana Stefanello e o Josélio Fernandes falando sobre o uso de bioinsumos na agricultura familiar. Eles que são produtores de pequenas frutas e inclusive morango, né, aqui em Santa Maria. Então vão trazer uma série de outros desafios e também as soluções que eles têm encontrado ao longo dos anos com a utilização de bioinsumos. Com isso, a gente reforça o convite e aguarda todos os produtores lá em São Vicente do Sul, no dia 16. Podem se dirigir ao Auditório Central, que a gente faz o credenciamento dos produtores lá no momento. E venham para prestigiar o evento, para trazer as suas dúvidas, as suas experiências, né, e compartilhar esse tema para que a gente possa enriquecer essa discussão do ponto de vista do produtor rural. Aguardamos vocês. Isso aí, muito obrigado, professor Emanuele. Uma boa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre todo esse movimento de inovação com o uso dos bioinsumos. É interessante que a programação tem alguns a gente teve alguns eventos aí, teve o BioConnection há poucas semanas aqui em Santa Maria, né, no UFSM, mas o ponto de vista é diferente, né, tem voltado para a agricultura familiar. Então vale a pena conferir a atividade do Instituto Federal Farroupilha lá em São Vicente. A Inocular, né, que é aqui parceira do Resumo Agro, é uma das empresas apoiadoras por lá. Sindicalismo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Delcimar Borim, continua o relato das ações do movimento sindical na novela, né? Porque esse é o resumo, né? Na novela pela renegociação dos contratos com os bancos, cujo prazo se encerrou no dia 30. Vamos ouvir aí o presidente Delcimar Borim. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Também um bom dia especial e aos nossos painelistas do programa de hoje. Tivemos mais uma semana com bastante debates em torno das resoluções das renegociações da dívida dos agricultores. Tivemos aí no início da semana uma reunião com os sindicatos de trabalhadores rurais da região centro, avaliando como se deu as inscrições dos agricultores, os preenchimentos das autodeclarações de perdas e também a apresentação do laudo de perdas técnica acima de 30%, onde se observou a grande dificuldade que os municípios tiveram, e tanto os agricultores quanto os agentes financeiros, para compreender a imensidão de resoluções e decretos emitidos e a mudança de prazos para a solicitação. Mas, de qualquer forma, então até o dia 30 os agricultores fizeram as suas solicitações aí junto aos agentes financeiros, e já esta semana, a partir do dia 3 até o dia 3, os bancos tiveram que encaminhar aí aos conselhos municipais de agricultura, aos conselhos municipais de desenvolvimento rural, a lista com os agricultores que produzem dentro do município e que tem financiamento de Pronaf, Pronamp ou outras modalidades
de financiamento agrícola. E a partir daí, os conselhos municipais agora na próxima semana, na sua grande maioria, estarão já se reunindo para avaliar a listagem então desses agricultores, validando ou não o nome deste agricultor, enfim, para validar então se ele tem enquadramento no programa ou não. Até o dia 17, então, os conselhos municipais devem responder às agências financeiras sobre a listagem apresentada, e a partir daí os bancos informarão os agricultores sobre as decisões do conselho e darão então os devidos encaminhamentos aos financiamentos agrícolas. Ainda nesta quinta-feira, a FETAG teve uma importante reunião com os agentes financeiros, os principais agentes financeiros do Brasil, debatendo a problemática dessas renegociações, as dificuldades, a burocracia, e também referente à linha de capital de giro aí criada pelo BNDES, com prazo de 8 anos para pagamento, mas que ainda há muitas incertezas quanto à taxa de juro que será aplicada para esses agricultores que deverão tomar esse financiamento para saldar as suas dívidas junto às cooperativas, junto às cerealistas. Tem agricultores aí que estão com problemas aí de inadimplência e que precisam dessa linha de capital de giro para poder ter um respiro e poder aí se programar para a próxima safra, lembrando que estamos iniciando aí novamente um ano agrícola e infelizmente esse assunto que já deveria estar resolvido se arrasta pela burocracia, e a gente vai seguir aí monitorando, trabalhando para que o agricultor o mais breve possível possa resolver esse passivo aí junto às agências bancárias e possa com tranquilidade tomar um novo financiamento, comprar os seus insumos e fazer aquilo que o agricultor sabe de melhor, que é colocar semente na terra e produzir e ficar contando aí que São Pedro colabore, que o clima ajude para que o agricultor tenha uma safra próspera neste próximo ciclo que se inicia. Desejo a todos um bom final de semana, um bom voto a todos e até a próxima semana. Esse então foi o Delcimar Borim, aí relatando um pouco do trabalho do Delcimar, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, o conselho aqui do município, e teve toda essa trabalheira aí, né, na questão das renegociações. Ele me contou ontem que se aproximam dos 400 contratos que são, e aí vem dos bancos aqui da cidade, né, das agências aqui da cidade, mas também tem produtores daqui que fazem financiamento em bancos de outros municípios, então tem coisa que nem chegou ainda, então tem em torno de 400 contratos. É um trabalho muito forte, mas que deve ser feito, e o presidente Delcimar aí é um cara muito comprometido com essas questões. Então é isso, vamos no intervalo, continue conosco, nós já voltamos. 7h27, 14 graus, 15 graus a temperatura neste momento. Resumo Agro de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia, ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Medianeira. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Vamos falar do mercado agropecuário. Indicadores do agronegócio. Soja. Raríssima semana de preços estáveis na região. Em Nova Palma, São Cepé, Júlio de Castilhos, a saca se manteve em R$122, queda apenas em Santiago de R$1,
agora em R$121. Enquanto isso, na Bolsa de Chicago, as perdas se acumularam. Nos contratos com entrega em novembro, a semana fechou em $10,37 por bushel, 28 cents abaixo da semana passada. Para janeiro, $10,56, 27 cents a menos. O dólar fechou a R$5,45, pouco acima da semana anterior. No Porto de Rio Grande, o mercado spot a R$142, R$1 a menos na semana também. Boi. As médias estaduais caíram, segundo a Emater. No boi, menos 5 centavos, R$8,73. Na vaca, 6 centavos a menos, R$7,56. Essa aí é a média estadual, né? Na região, alta no boi em São Vicente do Sul, R$9,30. Vaca estável em R$7,50. Cachoeira do Sul, boi a R$8,58. Vaca a R$7,50. São Gabriel, estável no boi, R$8,50 e também na vaca, R$7,30. Júlio de Castilhos, estável, machos R$8,85, fêmeas a R$7. Segundo o Nespro URGS, são duas forças antagônicas influenciando o preço do gado gordo no estado. Vem uma pressão de alta do centro do país, ao mesmo tempo que o aumento da oferta pela retirada do gado das lavouras de soja limita a retomada. No gado de reposição, várias feiras de terneiros ocorrendo com aumento em todas as categorias. Destaque para o terneiro, que subiu 5,6%, média estadual de R$9,77. Trigo. As cotações estão em queda no país, aponta o CPEA, muito por conta do estoque elevado e o avanço da colheita. Além disso, os moinhos estão reduzindo as escalas de moagem devido à baixa liquidez no mercado da farinha. O preço pago ao produtor na região se manteve em R$65 em São Cepé, acompanhando o movimento de queda. Aliás, o preço pago ao produtor na região se manteve em R$65 e era o preço que estava padrão na semana passada, menos São Cepé, que estava em 69, agora baixou também a 65, acompanhando, né, o movimento de queda. Nos demais produtos da região, cordeiro, boa alta em São Pedro do Sul, R$10, de 10 para R$11,50 o quilo vivo. Júlio de Castilhos, R$8, Cachoeira do Sul, R$7,74. Milho, preço estável em R$59 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, R$58 em Santiago e R$55 em São Cepé. Feijão estável em R$230. E o arroz, um pequeno salto em Santiago de 110 para 113, estável em R$112 em Nova Palma e São Cepé. Nosso bloco de cotações tem o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Acompanhando o programa nesta manhã, o Antero Xavier, produtor aqui São Vicente do Sul, Manuel Viana, nem sei mais onde tu anda, Antero. Bom dia, seja bem-vindo aqui no Resumo Agro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Medianeira, é um prazer estar aqui com o amigo. Também tem uma propriedade aqui em Santa Maria, pequena, mas a gente se vira nos 30, como se diz, né? A gente está sempre correndo para tentar hoje produzir da melhor maneira possível, né? Pois é, como é que anda aí o serviço nesse início? Estamos iniciando, né? Agora estamos na época de início de planta, né? No caso do arroz, o arroz é a cultura que a gente começa a plantar agora. O ideal hoje da planta do arroz seria em setembro, né? A partir do dia 20 ali, só que esse ano já, como aconteceu o ano passado, as chuvas já nos atrapalharam, né? E então em setembro já praticamente não se plantou nada, né? Então a tendência agora é entrar agora nessa janela de outubro agora. Certamente amanhã já vai estar bastante plantadeira já rasgando aí o solo das lavouras de arroz. Levantando pó aí. O pessoal vai votar de manhã cedo e já vai pra lavoura. É isso aí. Pra quem tiver com pressa, não vai muito cedo, senão pegam lá pra ser mesário, né? Tem esse problema. Exato. Não dá pra ir cedo demais também. A soja, comumente a gente planta a partir do dia 20 de outubro. Então ela tem uma janela maior ainda, tá mais tranquilo, digamos assim. Só se espera que o tempo ajude, né? O ano passado, todo mundo sabe, foi muito complicado. Todas as lavouras se atrasou o ano passado, os plantios, né?
Que aí depois, na consequência, foi nesse ano, quando deu aquela chuvarada e as enchentes de maio, que praticamente quem colheu até o dia 1º de maio conseguiu colher bem, tanto arroz quanto soja. Né? Desculpa eu falar mais dessas duas culturas, são as culturas que eu trabalho, né? Não, mas eu tenho é mais isso aí. contato. Mas depois, quem colheu após 1º de maio, praticamente não colheu nada ou perdeu tudo, né? Foi O programa que estreou, olha, pra te ter uma ideia, o programa estreou dia 5 de maio. Bem na catástrofe. Só chuva. Cristiano, aí nós falamos tanto da enchente, né, Cristiano? Todas as semanas, enfim, de lá pra cá a gente não tem como fugir do assunto, né? Sim. Porque tá tudo ainda atrelado. Não, esse ano realmente, esse ano tá todo mundo, inclusive as expectativas são totalmente diferentes, né? Porque a gente vinha de 2 anos de seca, né? 2 anos bem sofridos, principalmente na parte das lavouras de soja, né? Porque o arroz, como é irrigado, até não sofre tanto com os laninhas, né? Mas esse último ano, então, era um El Ninho, que pra soja é interessante. O arroz não, né? Porque o arroz, como é de várzea, sempre sofre, né? Com a questão do El Ninho, né? Com as chuvas, né? Mas a soja não, seria um ano perfeito, tanto que a gente estava com potencial, potencial para super safra, aplicando já 4, 5 de fungicida, né? Então isso aí mostrava que as lavouras tinham potencial para alta produtividade. E aí deu o 1º de maio. Então quem colheu até o dia 1º de maio até colheu bem, razoavelmente bem, né? Mas a partir de 1º de maio, como o nosso caso, que a gente tem, hoje a gente consegue entrar com soja nas várzeas, né? Pela rotação de cultura com arroz. Viva tecnologia. Exatamente, para ter uma rotação e coisa, vale muito a pena. Então o que acontece? Que a nossa soja, por exemplo, que estava na lavoura na várzea, foi perdida 100%, totalmente. Acionamos seguros e coisa, então estamos correndo atrás. Correndo atrás, tem gente que tá com muita dificuldade ainda, né? Principalmente o pessoal aí, os pequenos produtores aqui na região da Quarta Colônia, tem muito problema ainda, né? De dificuldade de entrar, não conseguiu. Enfim, tem gente que tem lavoura que foi embora, né? Tem várzea que sumiu do mapa. Realmente, na região de Taquari ali, tem pessoas que perderam a Quarta Colônia também, perdeu a terra, né? Não perdeu a lavoura, perdeu a terra. A terra foi embora, perderam os animais. A gente viu vários relatos de pessoal que trabalha com tamo de leite, né? Perdendo as vacas. As vacas foram água abaixo, rio abaixo. Tem cenas e vídeos horrorosos que a gente viu na internet. Então, assim, foi um ano bem complicado, principalmente como tu falaste, o pequeno produtor nessa questão, né? Tanto que hoje se lançou o SOS Agro agora, né? Em agosto, antes da Expo Inter ali, que surgiu o movimento dos pequenos produtores, né? E para tentar reivindicando uma ajuda do governo que até agora não veio, né? A gente conversei aí com o pessoal, eles deram vários depoimentos aqui com a gente, né? E enfim, tem que ouvir, porque é uma situação muito. Agora o presidente do Delcimar estava fazendo o relato aí de como é que tá o trabalho deles, né? Um pouquinho antes aí, tava chegando, não deve ter ouvido. Que os trabalhos, tem mais ou menos 400 contratos que só de Santa Maria, pequenos produtores de Santa Maria, porque a análise chega pros conselhos, as pessoas vão nos bancos para pedir a renegociação, aí os bancos mandam pros conselhos de desenvolvimento rural, que o Delcimar é presidente. Perfeito. Então, como o prazo acabou dia 30 essa semana, em função disso, mais ou menos 400 contratos só aqui. O São Vicente é uma área mais alta, mas teve perdas também, né? E a gente até apoiou lá o SOS Agro, emprestamos trator, fomos lá pra praça da cidade, e várias cidades fizeram isso, né? E depois fomos a Porto Alegre na Expo Inter lá. Então, eu noto o seguinte, que tem uma certa vontade política, mas até agora não aconteceu nada. Por quê? Porque tá muito burocrática essa aquisição de valores aí. Então a gente o pessoal tá na expectativa, né? Tá na expectativa. E precisando, né? Enfim, porque não conseguiu tirar, conseguir tirar os custeios, né? Porque tem que pagar o custeio anterior para custear a próxima lavoura, né? E a lavoura está aí agora, né? Sim. Está acontecendo. Deveriam estar lidando lá no... Enfim, vamos fazer um intervalo e depois a gente bota o Luiz Fernando no segundo bloco, né? Então, vamos deixar aí pro Luiz Fernando fechar depois. Fique conosco, então, nós já... Vamos mais um pouquinho? Então tá. O Cristiano é nossa voz do... Como é que chama? Que fica orientando aqui o trabalho da gente. Em relação agora falando de preços, né? Que a gente estava tratando ali, questão do arroz. Essa semana a Índia
resolveu voltar pro mercado, né? E aí teve toda essa função desse último ano, que os preços históricos, né, do arroz, como é que dentro da cadeia aí, como é que tá existe uma expectativa em relação ao como é que os preços vão andar? Porque quem tá plantando agora tá considerando um preço mais lá na frente, né? Exatamente. Isso aí é um melindre, né? Eu participo de um conselho do IRGA, né, no estado, e a gente sempre se preocupou muito com essa questão do mercado. Por quê? Porque o mercado do arroz é um mercado mais interno, não interfere tanto o internacional, né? Mas claro que pontualmente aparece como essa da Índia, que a Índia é um grande exportador, que praticamente exporta todo para a China, né? Pela questão da localização, como é a Tailândia, como é o Vietnã, a Camboja ali, praticamente o maior comprador deles é a China, né? Então, eles não interferem tanto no preço nosso aqui, mas esse ano mesmo teve uma importação da Tailândia. Quando se importa um arroz, principalmente da Ásia lá, o preço realmente treme aqui, né? Houve uma movimentação do governo que foi meio falha, né? Que foi quando o preço começou a subir muito, devido às enchentes, né? Porque o que aconteceu com as enchentes? As enchentes atingiu praticamente todas as várzeas. Então existia uma estimativa que estava todo mundo, o arroz ia dar um problema de safra monstro e ia faltar arroz no país. Mas a gente orientou o pessoal, Federarroz, IRGA, até o dia, a colheita começou em fevereiro, até o dia 1º de maio se colheu muito arroz. Então a gente mostrou para o governo, e o governo queria fazer leilão, que inclusive foi um leilão que foi suspenso, que existia uma suspeição sobre o leilão, né? Foi muito estranha a história. Muito estranho, E aí, para mexer no preço, claro, o governo faz um leilão, o preço tem a tendência de cair. Só que acontece o seguinte, que a gente já estava com uma lavoura bem colhida, né? Mas existe uma expectativa, né, que não se colheu como foi a safra passada, que foi de 7 milhões e pouco, então a gente colheu a menos, né? Então por isso que esses preços se elevaram, né? Mas tinha um estoque razoável, tinha um estoque de passagem. O arroz que vem do Uruguai, da Argentina e do Paraguai entra todo no Brasil, até porque não tem TEC, né? Não tem tarifa externa comum, então entra normal. Então isso aí já sustenta 1,5 milhão de toneladas que entra desses países, né? Então assim, tá regulado esse ano, mas com uma margem muito menor, devido à safra ter sido menor, né? O que acontece? Então esses preços estão nesses valores de 110 a 120, né? Isso aí. Disponível produtor, quem tem estoque em casa, hoje está R$120 na região de São Vicente. Um preço razoável. Razoável, tá quase batendo na soja. Exatamente. Esse ano, inclusive, em alguns momentos, o arroz esteve valendo mais que a soja. Exatamente. A soja chegou a 110 em algum momento, né? Considerando ainda que a saca é menor, né, do arroz, né? 50 quilos. E a da soja 60. Não, é um preço realmente fantástico. Inclusive, em março tivemos o 130, que foi um preço quase recorde. Teve um momento também pós-pandemia, que o preço do arroz também chegou a 125, 130 também. E a expectativa, o problema é o seguinte, né, Paulo? O que vai acontecer? Com o preço alto, todo produtor tende a aumentar suas lavouras. Sim. Porque, como eu tinha comentado antes, existe o produtor, com a rotação de cultura, tem uma área da várzea que está com soja. Automaticamente ele pode inverter, né? Ele pode aumentar, então, a lavoura de arroz. E no comentário que existe uma estimativa de aumento de área para chegar no 1 milhão de hectares, o ano passado você plantou 800. Só para ter uma noção, né? Sim. Se acontecer isso, aquele produtor que hoje está vendendo a 120 ou almeja 120, e o ano que vem na safra vai estar vendendo bem menos que isso. Pois é um alerta que você faz, né? Federarroz, inclusive, comenta isso. Por isso que a gente entrou muito na soja, né? Para dar uma diminuída na lavoura, porque assim, é produto interno. Nós temos aqui no arroz muita lei da oferta e procura. Né? Quanto maior a oferta, entendeu? Então a tendência se acontecer essa questão ali, mas isso vai ser precificado só em dezembro, porque nós vamos plantando até dezembro, né? Claro. Então eu acho que a tendência desses preços se manterem até novembro, e talvez em dezembro, quando começar a sair relatórios de Emater, de IRGA, com boletins falando, a área está em tantos hectares, pode interferir um pouco no preço ali a partir de dezembro. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente já continua o assunto aqui no Resumo Agro. Fique conosco aí, já voltamos. 7h46, estamos de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro, parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho.
Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. E interage com a gente no WhatsApp, né? 55991785317 e 32220210. Ontem eu conversei com o Luiz Fernando Oliveira, assistente técnico regional da Emater, que acompanha as principais lavouras aí nos 35 municípios aqui da regional. A gente conversamos sobre o evento da abertura do plantio em Júlio de Castilhos, da soja, né? E também atualizamos as informações sobre este início da safra na soja e no milho. Confira. Luiz Fernando Oliveira, chegando agora de Júlio de Castilhos, acompanhando a abertura do plantio da soja lá no Parque de Exposições de Júlio de Castilhos. Como é que foi o evento lá, Luiz? Obrigado, bem-vindo novamente pro Resumo Agro, né? É de casa já. Boa tarde, Paulo. Depois de um churrasco e um almoço de primeira lá em Júlio de Castilhos, a gente fica até devagar para falar, né? Mas enfim, uma festa muito bonita, um clima bacana, nem frio nem calor, muito bem organizado. Tem que dar os parabéns à organização do município de Júlio de Castilhos, que é o 14º ano que realiza este evento, muito significativo, né? A maior cultura de grãos do Rio Grande do Sul, a cultura de soja, com quase 7 milhões de hectares a ser cultivados nessa safra 24-25. Essa é a perspectiva preliminar, né? Então é uma data bastante festiva, bastante significativa, com a presença do governador, diversas outras autoridades, revendas, né? Assistência técnica, público-privada. Então, bastante bonito, bastante interessante. É uma data que consta no calendário estadual do Rio Grande do Sul, né? Dessa cultura que de fato merece esse destaque. E como é que falando de soja, né? Como é que tu tá vendo esse início aqui na assistência técnica aqui da Emater, acompanhando os municípios, circulando, né? Pelas áreas de produção. O que tu tá vendo aí do produtor de soja neste início de colheita, nessa largada, pré-colheita, na verdade, né? Porque não começou, pré-plantio, que não tá na época ainda. Na verdade, a época oficial, né? E de fato a época de plantio começou agora, essa semana, dia 1º, na terça-feira. Então, a condição climática tá favorável, né, para o plantio. Tem umidade no solo, tem algumas regiões que tá com excesso de umidade, principalmente na metade sul do estado, né? A zona sul do Rio Grande do Sul. As chuvas foram muito mais intensas, né? Inclusive com muito problema de alagamento novamente, né? Muitas áreas nessa região, né, que estavam preparadas para o soja ou para o arroz, acabaram sofrendo bastante, né? Então, interferindo aí nessa fase inicial. Mas é uma região, né? Então, nas demais regiões, a condição é favorável. Então, nesses próximos dias, né? Aí nesses próximos entre 30 e 60 dias, vai ser o forte mesmo da semeadura do soja, né? A gente espera que o clima favoreça, né? Porque tá todo mundo angustiado, né? Querendo fazer uma safra boa para recuperar aqueles prejuízos que houveram nos anos de seca e aqueles agricultores que tiveram lavouras afetadas pelas enchentes de abril e maio, né? Porque esse ano estava indo uma safra espetacular até os últimos dias, né? Pois é, na finaleira que foi dar naquela enchente ali do dia 30 de abril, 1º, 2, 3 de maio, que foi terrível, né? Nós, na região de Santa Maria, que são 35 municípios, estimamos aí uma perda na faixa dos 20%, né? Do grão que estava no campo ainda por colher, muita área que foi alagada, né? E muita área que não possibilitou a entrada de equipamento para colher, então acabou se perdendo. Então, a expectativa sempre é boa, né? O agricultor é um sujeito, felizmente, um sujeito resiliente, né? Teimoso por vezes se diz, né? Mas não é, isso é resiliência, né? É capacidade de suportar um baque e erguer a cabeça e seguir de novo, e é com eles que a gente joga, né? E a gente aposta que
que corra tudo bem. A gente tem que ficar sempre atento à previsão climática, obviamente, porque a agricultura é um céu aberto, né? Uma indústria a céu aberto, como se diz, e ela está sujeita, claro, a qualquer alteração que ocorra nesse quesito. Os prognósticos têm apontado o fenômeno Laninha de fraco a moderado, né? Então, a partir agora de outubro, novembro, deve aparecer esse fenômeno que diminui as chuvas, né? A gente espera que, de fato, os prognósticos estejam corretos, que ele não seja intenso, né? A ponto de afetar o regime de chuvas de maneira mais significativa aqui no estado, para que a safra transcorra bem. Bom, e a estimativa para a região aqui nos municípios, nos 35 municípios da regional aqui de Santa Maria, ele teve pouca, na verdade, aumentou pouca área de soja, né, para esse ano. A gente tem, Paulo, é interessante falar isso. Nas últimas 12, 13 safras, nós saímos de uma área de 350, 380 mil hectares para chegar hoje a 1 milhão e quase 70 mil hectares de soja plantado na região de Santa Maria. Essa expansão, ela é muito significativa sobre as áreas de campo. Isso se verifica também na região de Bagé, que é a região hoje que mais planta soja no Rio Grande do Sul. Este aí foi o Luiz Fernando Oliveira, que é assistente técnico regional de matéria para parte de lavouras. Obrigado, Luiz Fernando. Essa semana eu passo lá de novo, né? Toda semana eu passo lá com alguém da matéria, fala que não tem essa a entidade fundamental aí pra gente entender como é que tá andando as coisas no campo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso aí, seu Antero Xavier, assim, a gente tava falando, né, questão do mercado arroz, e a soja também tem uma perspectiva, porque o ciclo aponta que em algum momento vai subir. Espera-se, né? Mas quem souber essa aí é mosca branca, essa é a informação mais importante que tem. É complicado. A soja, até já semana passada a gente fechou alguns contratos futuros, né? E o contrato pro ano que vem futuro tá em torno de 135, 140 reais para maio do ano que vem, maio 25. Então isso aí mais ou menos baliza que o preço deve andar em cima desse valor. Por quê? Porque as trades não vão rasgar dinheiro, né? Não vão pagar o que não vale ou vão... Então, a gente não faz muito, a gente sempre faz de 10% a 20% só do que a gente vai colher, até pela questão da pode haver frustração de safra, né? Então a gente sempre aconselha que contratos futuros não devem ser feitos nunca mais que 20%, né? Porque tu tem que entregar o produto ano que vem, né? Mas isso aí baliza o quê? Que então vai andar mais ou menos parecido com o preço que está esse ano. Eu não vejo muito, a não ser que deu um estouro no dólar, né? Porque são 3 variáveis que fazem o preço, né, da soja. É o bucho, né? Chicago. Que hoje Chicago, os Estados Unidos não é mais o maior produtor de soja do mundo, né? O maior produtor somos nós, né? E a Argentina é o terceiro, então se for analisar a commodity é mais plantada, produzida mais aqui na América do Sul, mas quem baliza o preço é o bucho Chicago, porque não adianta. Eles hoje tiveram uma safra, eles estão colhendo a safra deles, uma safra que está muito bem, então por isso que os preços se manteram achatados. Mas o impacto estimado era maior, assim, a ideia era que caísse mais, né? Mas é que daí a demanda da China continuou bem forte, a China continuou comprando bem, e também como nós hoje somos o maior produtor, então a gente também tem que no caso, participar dessa formação de preço, né? E o Centro-Oeste, que é o maior produtor do país, está com maior seca, uma seca histórica, com queimadas, e a gente está vendo isso, sentindo inclusive isso aqui. Então essa seca está atrasando muito lá o plantio e prejudicando bastante a estimativa de produtividade. Cada dia que passa é menos produtividade lá na frente. E eles são os maiores produtores, né? Eles produzem a maior parte da soja do país, né? Inclusive eu estava olhando agora, produzindo, né, o programa ontem, e inclusive alguma das avaliações lá de Chicago levam em conta a preocupação com esse problema aqui no Centro-Oeste brasileiro em relação à seca, né? A dificuldade do plantio. Exatamente. Então, assim, porque hoje Chicago, tem que olhar, tem que ficar com o olho aqui, né? E na Argentina também, né? Por quê? Porque é o primeiro e o terceiro maior produtor. Então eles já sabem, Estados Unidos já sabe o que vai ser a colheita deles lá. Agora agora é a próxima safra que começa a nossa safra de verão. Então, eu acho que isso aí vai manter o preço. Tem uma estimativa até, se dependendo de como for, que parece que começa agora em 15 de outubro a chover lá, né? Então pode ser que agora comece a ter uma estimativa melhor de produtividade.
Aqui no estado a gente vai ter uma safra interessante, porque esse ano a estimativa é de aumento de área, porque essa vem vindo, se tu for analisar, é constante o aumento de área de soja no estado do Rio Grande do Sul, né? Esse ano aqui na região aumentou menos era 1.053, 1.053, e esse ano vai 1.065, se eu não me engano. Então vem grátis. Só que esse ano vai aumentar menos, até pelo que nós comentamos antes. O produtor tá com todo esse problema da perda que houve, e sem viabilidade econômica devido ao governo ter prometido e até agora não veio uma resposta. Então esse aumento vai ser menor, né? Então esse aumento vai ser menor porque tu precisa hoje, para plantar uma lavoura de arroz ou de arroz de soja, tu precisa de capital, né? Então tá bem mais enxugado, e pequenos produtores também, inclusive saindo do negócio, né? Porque não tem como viabilizar a próxima safra, né? Então isso aí também tá, por isso que, mas é constante, né? E consequentemente a soja entra no lugar do gado, né? Pois é. Inclusive uma questão que o atraso está relacionado, como a gente falou no mercado antes, né? A relação da saída do gado, a entrada da soja, aí por esse movimento, o preço de todos. Mas assim, o produtor que está conversando com os outros pares, né? Como é que o pessoal entra, o sojicultor falando, né, na soja, como é que o pessoal entra agora na safra, assim, tá com medo do que pode, porque tem a laninha, mas é uma laninha que até agora veio, mas não veio, tá eu falo que vai ser uma laninha de fraca moderada, né? Então, não vai ser o ninho, né? Então, já dá uma sustentação boa pra gente. Mas realmente, a gente tá bem ansioso, porque são 3 anos de frustração, né? Então, digamos assim, aquela gordurinha no casco que o produtor tinha criado lá atrás, foi toda agora, né? Os preços bons lá atrás, né? Exatamente. Com relação também ao Centro-Oeste, que está interferindo muito na questão do preço também do boi, né? Porque lá em cima também a seca é muito grande. Hoje, praticamente, a terminação de gado deles lá é só a coxo, né? Praticamente a pasto não tem. Então, a arroba subiu drasticamente. Hoje acho que está em 2,65, né? A arroba, acho que tu chegaste... a arroba não vi, não eu acho que a arroba tá 2,65, quase indo a 2,70, e estão estimando que vá a 300. Então hoje o gado tá mais caro no centro do que aqui no centro do país do que aqui no sul. E nós não estamos acompanhando por causa dessa histórica saída das pastagens. Os frigoríficos sabem disso, sabem que todo mundo tem que tirar o gado para entrar na soja, e aí eles se retêm um pouco. Certo. Então é isso, Antero Xavier, nosso agradecimento pela tua disponibilidade de vir aqui, né, participar do Resumo Agro, e aí outras oportunidades vão, porque é importante também, né? Tá atuando no sindicato lá em São Vicente e na Rural aqui em Santa Maria. Isso, eu participo das duas, lá em São Vicente é o Sindicato Rural, nós temos, e aqui em Santa Maria na Rural, na Associação Rural de Santa Maria. Está quase chegando aos 100 anos. É isso aí, um abraço pro Tony. Nosso presidente. O Tony, eu andei conversando com ele, mas o Tony tava sempre em função lá, que tinha que resolver lá fora, porque não sei o que, no sábado é difícil, claro, o pessoal trabalha, ele trabalha dias de semana na cidade, né, sábado é o dia de meter a mão na massa. Exatamente. Mas eu gostaria de agradecer o convite do Paulo, e estou à disposição para quando quiser nos convocar, estamos aí. O Resumo Agro, acho que é um programa interessante, porque ele traz, e num horário perfeito, o que está acontecendo no agro, um resumo perfeito do que, e pra gente se balizar muito nas informações, porque hoje a informação é tudo, né? Exatamente, é isso que a gente tenta. Então tá, vamos nos encaminhando, agradecemos nossos parceiros, a Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, a Milibar Meteorologia e Ciência de Dados, e Inocular Soluções Agrícolas. Sou o jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com o Semeando Cultura com o colega Sauro Oliveira. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.